E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Malu, você tá me ouvindo? Tá com o microfone mutado, depois desmuta. Tô te ouvindo, sim. Fechou, então. Bom dia, pessoal. A gente vai começar agora a Quinta Work Week. Queria que todos vocês sintam-se bem-vindos nessa nova modalidade que a gente vai estar realizando pela primeira vez o evento de fato de forma digital. A gente está trabalhando aí desde o começo do ano para tentar realizar o evento para vocês. Muito BO, muito estresse por conta da pandemia. Tivemos que mudar para o meio online para tentar realizar isso para vocês de forma anual, como a gente já realiza. A Work Week já tem, né, 4 anos presenciais e esse primeiro ano no meio digital. Espero que todos vocês gostem, tá? E continuem acompanhando. A gente vai começar o evento falando um pouco sobre expectativa, sobre entrada no mercado de trabalho, é algo que a gente já bate na tecla há bastante tempo, essa entrada, essa interação. Amanhã a gente vai estar falando um pouco sobre desenvolvimento, e para fechar o evento na quarta-feira, a gente vai estar falando um pouco até sobre expectativa para um pós, digamos, estágio, entrada no mercado de trabalho. A gente, dentro da universidade, bate bastante nessa tecla, conversa bastante sobre isso, apoia muito que vocês expandam esses horizontes e, enfim, já está bastante dentro da nossa realidade isso, e queria que vocês, enfim, se sentissem confortáveis em estar colocando dúvidas para qualquer dúvida que for surgir por aí. A gente está acompanhando o chat e daí vão comentando com a gente. A Malu vai começar a falar daqui a pouquinho, já vou liberar para ela, para se apresentar também. A Malu, que é da Pips, a empresa que já é parceira do Work Week desde do ano passado, teve lá com a gente no evento presencial na UFSC, e, enfim, já é conhecida aí nossa. Mais recadinhos, vão estar rolando alguns sorteios durante o evento, entre hoje, amanhã e quarta-feira. Todos vocês que se inscreveram devem ter recebido no e-mail um voucherzinho da Escola Conquer com desconto, se não me engano, de 10%, alguma coisa assim, que eles conseguiram disponibilizar para a gente, muito legal. Então, para todo mundo aí que está buscando desenvolvimento, se aperfeiçoar, poxa, muito, muito massa mesmo. O pessoal tem altos cursos para vocês aproveitarem bastante, tá? Daí a Malu vai desmutar, falar um pouquinho e colocar a telinha dela daqui a pouco para a gente poder começar a falar sobre as expectativas do mercado. Olá, bom dia, tudo bem? Lohan, obrigada. Deixa eu abrir a minha tela aqui. Uhum. Vamos, tomara que dê tudo certo, o ensaio foi bom, né? Então, vamos começar. Todo mundo vendo minha tela? Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Pronto, agora já é para o pessoal estar começando a assistir, sim. Ah, bacana. Obrigada, tá, Lohan? Obrigada pelo espaço, obrigada, Work Week, pelo convite. Eu quero agradecer imensamente pela possibilidade de estar aqui hoje, né? Dia 21/9, hoje é dia da árvore, né? Para quem não sabe, é um dia bem importante, principalmente nesse momento. Quero poder aqui semear um pouquinho de boas histórias, né? De conhecimento. Parabenizar toda a equipe pela coragem, né, de poder transformar esse evento para a base, né, online. Eu imagino que o desafio tenha sido incrível, né, e grande. Então, eu me sinto muito feliz e muito honrada por estar aqui, apesar de toda a responsabilidade imensa, porque eu estou abrindo, né, um evento que foi feito com tantas mãos há tanto tempo e com todo o coração. É, Queria começar, antes de qualquer fala minha, né, antes da minha apresentação em si, falando que eu sou muito apaixonada por simbolismos, né? Quem me conhece sabe, eu gosto das histórias e de saber o porquê das coisas. E aí, quando foi me passado o nome desse talk, eu fiquei muito encantada, fui fazendo conexões neurais aí, porque o número 2020, né, ele é muito atrativo. E é um ano, né, completamente diferente de tudo que a gente já viveu, né, na nossa história. E aí eu queria relatar um pouquinho disso para vocês, quando fala por que o 2020 foi me abrindo aí conexões neurais.
Quando a gente vai no oftalmologista, para quem não sabe, quando ele fala que a nossa acuidade visual está 20/20, ele quer dizer, a grosso modo, que nós estamos com a visão perfeita. Oi? Como assim? Né? 2020 é um ano perfeito? Eu diria que é um ano, além de diferente, é um ano com muitos esclarecimentos, com uma visão de coisas que a gente talvez não tivesse respostas, né? Então, eu deixo aí para vocês refletirem. Realmente é um ano marcante, é um ano histórico, peculiar, né? E assim eu abro a minha fala falando de origens, tá? Tá tudo certo? Me escutando bem aí, Luana? Então tá certo. Quero começar me apresentando, né? Como eu falei, eu quero começar falando da origem, né? E aí eu vou começar a relaxar aqui, a gente vai começar a ficar mais gostoso na cadeira, um pouco mais íntimos, né? Maria Luísa, como foi apresentado para vocês, né, na minha apresentação, na verdade é meu nome, né? Mas, para a gente ficar um pouco mais íntimos, eu que gosto de aglomeração, de objetividade, as pessoas, desde muito pequena, jovem, juntaram o Ma e o Lu, né, do Maria Luísa, e formaram o Malu. E faz muito sentido para mim, né, ser um pouco mais objetiva, ser um pouco mais íntima das pessoas, né, e Malu, aí eu quis transformar isso, porque quando me pediram a minha mini bio, a gente sempre... É muito difícil a gente falar da gente, né? E aí eu quis transformar isso de uma forma que eu pudesse apresentar, talvez, no Aurélio, né? O significado de quem é Malu para vocês. E aí eu deixaria o meu significado hebraico aí de soberana, né? E falar um pouquinho sobre quem é a Malu Correia, né? A Malu Correia que se formou em psicologia, que tem pós-graduação em gestão de recursos humanos, para ver o quanto eu tenho de estrada aí, recursos humanos, né? Desde lá de quase 20 anos de estrada. E falar um pouquinho de algumas questões que para mim são muito importantes, né? Quando eu falo de quem é Malu Correia, eu falo de gente, eu amo gente, desde muito pequena, é uma característica pessoal minha, de gostar de ouvir histórias, de gostar de estar com as pessoas, né? De gostar de talvez me colocar um pouco nas histórias das pessoas, mas sem fazer nenhum tipo de pré-julgamento, né? Eu gostava de saber o que a pessoa tinha feito naquela adversidade, né? Como é que ela tinha reagido, né? E não ficar pensando, e se, né? E eu gosto muito de aglomeração. Então, vocês imaginam o quanto foi sofrido para mim os primeiros dias de isolamento, tá? Mas, com o tempo, a gente foi se adaptando, se reinventando, desaprendendo muitas coisas para aprender novas coisas, tá? Então, essa foto representa muito o meu dia a dia atual, né? Com a Olivia. Olivia é minha filha, tem 7 anos, essa fofura que tá aí na foto. Esse é o meu home office, né? Que estamos aí já há 6 meses, tá? Aqui eu tô falando por ordem cronológica e não de importância, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a minha história. E aí eu tenho que abrir um parênteses para falar que eu sou uma forte influenciadora desses 3 Cs, né? Para mim faz muito sentido, são características minhas, né? A criatividade, a comunicação e a conexão, tá? E por que eu estou falando isso? Vai fazer muito sentido na minha fala posterior, mas é importante eu ressaltar aqui que eu preciso de espaços, de ambientes, das áreas da vida conectadas com esses 3 Cs. Então, eu preciso estar em lugares que isso seja possível ser manifestado, tá? E aí eu vou entender, vocês vão entender um pouquinho mais na minha fala posteriormente. Falando um pouco mais aqui sobre o Pips, né? O Pips hoje é a minha segunda casa, talvez agora a primeira, porque eu estou em office no home, né? Mas depois vocês vão entender um pouco da minha história também dentro do Pips, né? Eu sou um dinossauro na área de RH, na área de people, de pessoas, como quiserem chamar, né? Eu acho que a idade cronológica mesmo, do tempo que eu tenho de vivência dentro de RH, possivelmente é a idade de muitos de vocês que estão aqui comigo hoje. E eu tive a oportunidade de experienciar
vários mercados dentro da área de pessoas, né, de segmentos diferentes, indústria, varejo, serviços, tech, né? Então, a minha expectativa quando a gente falar de expectativa, né, porque é o nome do nosso talk, eu vou estar falando de uma expectativa muito peculiar, que é a expectativa da tecnologia em Florianópolis, do mercado que eu estou vivenciando, tá? Isso eu tenho que deixar bem claro aqui desde o começo da nossa fala. Então, aqui a gente falou de origem, a gente falou de pertencimento, né? Quando eu falo que eu vou falar de um mercado específico, né? Eu pertenço a um mercado de tecnologia específico da região de Florianópolis. E a gente vai falar de destino, né? Para onde estamos indo. Beleza? Para isso, eu providenciei aqui uma agenda para a gente se organizar, tá? Então, a nossa agenda está dividida em 5 momentos. O primeiro, né, falando de PIPs em um momento atual, né, eu tenho que contextualizar esse presente. Depois a gente vai falar de uma nova era, de gente fina, elegante e sincera. Depois a gente vai falar sobre o futuro, que a nós pertence. A gente vai falar sobre a expectativa, e aí eu coloco no singular, porque vai ser propriamente da expectativa do momento em que eu estou vivendo dentro da empresa Pips, tá? E se for bom para você, tá? Vamos lá para para minha história, né, dentro do Pips, para vocês entenderem, para eu contextualizar um pouco melhor. A minha história no Pips, ela começou em junho de 2018. Eu fui conectada, eu tenho uma consultoria, a Insere Gestão com Pessoas, né, com o meu sócio, Franz. Muito obrigada por compartilhar a jornada comigo, Franz. Dentro da Insere, nós propomos 3 grandes produtos: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e consultoria interna de pessoas, tá? E aí, as conexões que a gente tem na vida, né, eu fui apresentada por um cliente para fazer um processo seletivo específico para o Pips, né? E o primeiro momento lá que eu pisei no Pips, né, a minha primeira percepção, que é individual, eu não tenho muito como expressar com palavras, mas o meu sentimento é que eu estava cruzando com o meu propósito de ajudar as pessoas, de ter um ambiente feliz, de encontrar mais pessoas para fazer sentido para aquela missão, né, de engrandecer a cultura que se tinha dentro do Pips, né? E naquele momento, lá em junho de 2018, tudo ali foi muito bem amarrado, abraçado, né? E por isso que eu permaneço como consultora dentro do Pips, né? Fazendo a escolha aí de fazer todos os dias as pessoas mais felizes, ajudar o maior número de pessoas possíveis dentro desse ambiente. Para quem não nos conhece, né, o Pips, a gente teve na Work Week no ano passado, 254 pessoas foram até nosso stand, conheceram o Pips. Naquele momento, nós não tínhamos oportunidades de trabalho para a feira, mas a gente quis oferecer de alguma forma algo que as pessoas pudessem ser privilegiadas por um conhecimento novo. E aí a gente sorteou vagas, né, para um presencial na sede da empresa. Então, essas 254 pessoas se inscreveram, a gente fez um sorteio, 16 pessoas foram sorteadas e 13 pessoas passaram uma tarde conosco falando sobre produto, falando sobre mercado, falando sobre o futuro, falando sobre as áreas, né? E foi bem interessante aquele momento. Possivelmente, muitos de vocês não estavam lá, e aí, por isso, eu preciso só fazer um apanhado do que é o Pips, né? O Pips é uma empresa genuinamente manezinha da ilha, filha de uma empresa de mais de 20 anos de mercado, que é bem conceituada dentro do Brasil, né? O Pips é uma gíria americana que significa pessoas, tá? É uma plataforma que, se a gente for pensar na sua totalidade, na sua entrega, ela não tem concorrentes dentro do Brasil, né? Hoje, o Pips se propõe a entregar dados acionáveis, tá? E ela faz com que os clientes eles consigam reduzir tempo, reduzir custos, ter maior assertividade, personalização. Tá? A gente tem um produto muito complexo, uma empresa enxuta, né, e colaborativa aí com 20 profissionais.
Falando um pouquinho de como estamos neste momento, né? Trouxe algumas fotos aí para evidenciar o momento atual. Eu não sei se vocês estão vendo as fotos aqui, né? Nosso momento atual, no dia 19 de março, há 28 semanas atrás, nós fizemos o isolamento de todos os profissionais da empresa, né? Disponibilizamos tudo, cadeira, mesa, computadores, apoio de pé, o que for necessário para uma estrutura melhor, né, de trabalho, já que muitas pessoas tiveram que adaptar a sala de casa, né, compartilhar com outras pessoas da família esse espaço. Então, a gente fez com que esse momento não fosse tão dolorido, né? E aí foi uma várias adaptações ao longo do tempo, né? E a gente está flexível a fazer isso o tempo todo para que as pessoas realmente se sintam mais tranquilas num momento tão delicado. Tá? Algumas ações foram tomadas nesse sentido, e aí eu vou especificar um pouquinho para vocês, né? A gente tem agora, neste momento, desde há 6 meses, né? A daily entre as equipes, então as equipes se reúnem pelo menos 15 minutos por dia para alinhar atividades, objetivos. Na segunda, às 5h30 da tarde, nós fazemos uma união de todas as equipes para falar sobre os objetivos da semana, né? O que é o planejado de se fazer. E aí, na sexta-feira, a gente tem o sextou, né? Na segunda, o segundo objetivos. Foi feito, não foi feito? O que aconteceu? Deixou para a próxima semana? Cancelou? Né? Para que todo mundo fique bem informado sobre o que realmente está acontecendo dentro da empresa. Na quarta, a gente tem um momento de descontração, quarta rap, né? A gente joga o Gartic, faz desafios bem divertidos para que as pessoas tenham momentos aí de integração. Terça e quinta, as pessoas acabam entrando às 5h30 para tomar um café, aquele cafezinho que a gente tomava lá na Copa da Cozinha, Copa da empresa, né? E é uma forma também de as pessoas não perderem aí a sua essência, né, dentro da empresa. People First foi uma iniciativa que criamos para aproximar e acolher os profissionais. Eu estou num momento muito confortável, né? Eu estou na minha casa, dentro do meu escritório, que eu fiz aqui em casa, eu tenho esse espaço, né, é quase que um santuário, é um lugar que eu me desvinculo de outras áreas da vida, consigo realmente focar no meu trabalho. Nem todo mundo está na mesma situação, né? Nem todo mundo tem a mesma realidade, né? Tem profissionais que estão dividindo a mesa da sala com a esposa, com a escola online dos filhos, com o cachorro, né? Então, as pessoas têm realidades diferentes, né? Fazer com que esse momento seja um pouco mais leve é o nosso objetivo, tá? E aí as ações também foram adaptadas, né? Estou fazendo 2 anos de empresa, né? A gente caminha um cartão personalizado, faz um carinho para essas pessoas. As datas comemorativas também foram adaptadas ao ON, tá? People Talk é uma ação que a gente já tinha, onde a gente, na última sexta-feira do mês, traz um convidado para falar de assuntos que foram votados anteriormente, como assuntos relevantes que as pessoas querem escutar. Eu sou cara de pau, muitas vezes não conheço, né? Vou lá no LinkedIn, vou lá nas redes sociais, abordo pessoa, falo do objetivo do projeto e quase que sempre tenho, né, o retorno positivo daí das pessoas querendo compartilhar conhecimento. A empresa deu a oportunidade de se trabalhar de onde quiser, então eu tenho profissionais no norte do Brasil, tenho profissionais no sul, né? E o grande objetivo é que as pessoas realmente estejam, né, se sentindo em casa, mas dentro do trabalho. E aí, com isso também a gente teve a iniciativa de até o final do ano não voltar para a sede presencial e no próximo ano ter um espaço onde as pessoas queiram estar, né? Escolham estar, não tem a obrigatoriedade do espaço físico, tá? Conversas sazonais com o nosso CEO sempre foi muito transparente, desde o começo ele vem trazendo mensagens positivas, né? Mensagens de tranquilidade para que a gente passe por esse momento e que a gente saia desse momento melhor do que a gente entrou,
Para isso, a gente não fez redução de carga horária, não fez suspensão de trabalho, né? Foi uma opção independente dos resultados da empresa, com que as pessoas se sentissem seguras, né, nesse momento. Então, é um carinho, né? E aí, o nosso CEO, que é uma pessoa que trabalha sábado, domingo, feriado, né, uma pessoa que gosta porque além de CEO é desenvolvedor, ele um dia falou para mim, Malu, eu trabalho a semana inteira. Chega final de semana, eu vou faxina na minha casa. E aí chega segunda-feira, já tô cansado. Eu tô pensando aqui, eu vou dar um dia para as pessoas poderem fazer o que elas quiserem de segunda a sexta, né? Uma folga no dia de semana. E aí, durante esses últimos meses, as pessoas, eu quero ir viajar, né? Eu quero voltar para casa dos meus pais, eu quero ir ao médico, eu quero, sei lá, eu quero não fazer nada, tá tudo certo, né? Elas têm a escolha de ficarem em casa, de fazerem o que quiserem, tá? E mais uma ação que foi adaptada, que foi o Pips Book Club. A gente recebeu, quem participa, né, dessa confraria do livro, recebeu um Kindle, né, e a gente faz a leitura de alguns livros, né, e por escolha antecipada. Nesse momento a gente está lendo 21 lições para o século XXI. Muito interessante, super dica de livro. E aí a gente discute os capítulos, quem trouxer o resumo com a sua análise crítica recebe carimbos, ao final de 24 encontros, de 24 carimbos, a pessoa ganha um Kindle. Tá? Foram as ações que a gente readaptou para esse momento. Bem, falei de presente até agora, e a gente fala de presente junto com pessoas, né? Vamos para o nosso momento aqui de falar. Eu poderia falar aí sobre todas as gerações, começar pela geração Baby Boomers, mas é um assunto super explorado já, então eu vou focar na geração Z, que possivelmente é a geração de muitos que estão me escutando. Eu confesso que, como uma dinossauro esperançosa, eu vivi minha carreira por esse momento, né? Por um momento onde o propósito importa, né? A missão da empresa com o meu propósito, elas têm que estarem interligadas, né? Além do respeito à diversidade, né, trazer igualdade, trazer as pessoas que até então não tinham espaço no mercado de trabalho para terem cargos de liderança, para serem vistas no mercado de trabalho, é muito importante para essa geração. Transparência nas informações. Eu confesso para vocês que eu trabalhei em ambientes nesse longo ano da minha carreira e em determinados momentos eu não tive essa transparência da empresa, do selecionador, e muito talvez pelas minhas características, né, de ser já um pouco mais velha e não perguntar muito sobre a empresa, eu fui para o desafio sem fazer todas as análises. E aí é ruim para a empresa, né, porque tem uma expectativa de contratação, é ruim para mim, que me frustrei, né? Então, a questão da transparência, desde o primeiro contato que vocês têm, né? Criem a sua perspectiva, perspectiva, né? Criem o seu olhar, né? E o olhar é individual, né? Eu posso ter uma experiência com essa empresa que para mim não foi tão satisfatória, mas tem profissionais que super se conectam com a empresa, que faz sentido continuar, tá? Aí eu estou falando aqui de algumas das expectativas da geração Z, né? Desenvolvimento, né? Eu querer entrar num lugar e realmente aprender, ser acompanhado pelos profissionais que ali estão, né? Receber feedbacks do meu trabalho, tá? Comunicação, tudo muito claro, tudo muito exposto, né? Uma comunicação horizontal, onde eu possa falar o que eu penso e também escutar o que as pessoas pensam, né? Como me avaliam. E colaboração, né? Principalmente nesse momento, né? A gente tem uma empresa muito enxuta aqui dentro do Pips. O que acontece? Se as pessoas não tiverem o senso de responsabilidade alto, de colaboração, muitas das coisas que a gente se comprometeu, como manter as pessoas de forma segura, elas não poderiam ir para frente, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Onde eu sirvo e sou servida, tá?
Olha que frase mais maravilhosa, né? No passado, os empregos dependiam de músculos, agora dependem de cérebro. Mas no futuro dependerão de coração. Mais do que nunca, as soft skills aí muito evidenciadas, né? Onde inteligência emocional, saúde mental, equilíbrio, né? Vão fazer parte do novo normal, tá? E aí, continuando a nossa agenda, né? O futuro a nós pertence. Se a gente quer um futuro melhor, né, um futuro mais seguro, um futuro onde eu busco espaço para mostrar o meu potencial, eu tenho que direcionar as minhas ações para isso. E aí, tendo informação, isso se torna muito mais fácil, né? A gente é muito privilegiado nesse sentido, né? Agora eu vou soltar umas pílulas de ansiedade, né? Para conter a ansiedade, a gente precisa ter consciência. E consciência, talvez o maior nutridor da consciência seja a informação. Então, eu vou dar umas informações de futuro aqui para vocês, pensando o que em 2020, né, espera e aí por diante, o que acontece a partir desse ano. Vocês já pensaram que a estimativa é que ao longo da nossa vida nós tenhamos até 17 trabalhos diferentes, né? Eu fiquei pensando, nossa, que exagero. E aí eu fui contar os meus trabalhos informais, como voluntária, os meus trabalhos em estágio, e eu estou na minha 12ª experiência. Então faz bastante sentido, né? Eu ainda não tenho 40 anos, tá? 85% dos empregos que vão existir, né? Ainda não existe até 2030. 85% ainda vão ser inventados, né? E aí minha filha vira para mim às vezes e pergunta quem é meu youtuber favorito, né? Eu não sabia o que era um youtuber há alguns anos atrás, né? Então faz muito sentido aí essa evolução. 14% da população vai redirecionar a sua carreira. E lá em 2018 eu tive uma forte presença dessa informação quando eu entrei para o mercado de tecnologia, né? Antes eu falava de distrato, hoje a gente fala de churn. Antes eu falava de pós-venda, hoje eu falo de CS, né? As coisas vão se adaptando. A gente tem um retrovisor, a gente olha e vê que o que fez sentido lá no passado pode não fazer sentido, né? No para-brisa, lá no futuro, né? Então, muitas coisas são gourmetizadas, é claro, mas muitas coisas vão evoluindo, né? E aí a gente vai ter os próximos 10 anos de muita transformação digital. E se eu pensar que hoje, 6 em cada 10 né, atividades, trabalhos aí podem ser automatizáveis, né? Tecnicamente automatizáveis, né? Então vai ter muito espaço para criação daqui para frente. Muitos profissionais me falam, Malu, eu não consegui fazer isso porque eu estou tão no operacional. E se você conseguir automatizar coisas que você faz hoje e conseguir ter mais tempo para criar, né? Então vão ser próximos anos de muita criação. E aí, lembrando que a expectativa individual, e agora eu vou ter que contextualizar, né, quando a gente coloca o nome do talk lá, as expectativas do mercado, né, para os profissionais a partir de 2020, eu vou lembrar que a expectativa ela é individual, então eu vou, de novo, focar em algo que faz sentido para mim, que é o mercado PIPS, né, contextualizar dentro do meu ambiente, tá? E aí, quando a gente fala de empresa do futuro, a gente está falando, de acordo com a pesquisa da Deloitte, né, desses 3 P's, que é a empresa social incorporada numa nova forma de contribuir, né, com os atributos. Então, aqui eu tenho os 3 P's: propósito, potencial e perspectivas. Fora os 3 P's, eu tenho a tecnologia e as pessoas, que entrelaçam aí num conjunto de sentimentos, tá? Quando eu estou falando de propósito, eu não estou só falando, mas a empresa do futuro, ela vive seu propósito, né? Ela faz acontecer ao que se propõe. Quando eu estou falando de potencial, a empresa do futuro, ela desperta a possibilidade das pessoas conseguirem pensar, das pessoas conseguirem criar e das pessoas conseguirem realizar.
E quando eu estou falando de perspectiva, eu estou falando de um hoje que emite muitas ações para o nosso amanhã. Então, ele cria o amanhã. Então, o que eu faço hoje é de suma importância para que eu tenha o amanhã que eu decidi colher, tá? E aí, coisas aí se entrelaçam, como vocês estão vendo na imagem, é uma imagem da Deloitte, tá? Que eu tenho a individualidade, o pertencimento, a reinvenção e a segurança, né? E que cruza com incertezas, né, no futuro. Quem imaginou que uma pandemia fosse causar o que causou nesse ano? Talvez algumas coisas já estivessem latentes aí no nosso passado. Esses dias um profissional, o Paulinho, né, que faz arte aqui pra gente, ele mostrou um livro da CIA de 2008 falando da pandemia aqui em 2020. Né? Então, as informações já estavam disponíveis para a gente há alguns anos. Né? Coube a gente assim, o que a gente vai fazer diante disso? Né? E aí eu consigo me arrojar, me adaptar para o que vem. Tá? E agora, né? E agora, Malu? Eu gerei um monte de dúvidas, mas eu trago uma grande certeza nesse momento. Certeza essa que adaptação é uma palavra de ordem, né? Apesar de eu entender que as ações são muito desafiadoras para adaptação, né? E eu aqui vou fazer um parênteses. Eu acredito, Malu, nessa experiência, principalmente desses últimos 6 meses, que a adaptação é a junção de tempo e vontade. Fez sentido para vocês? Depois a gente vai conversar se fez ou não. Então, muitas vezes a gente tem que renunciar a algo a favor da nossa escolha. Ontem eu estava aqui finalizando a apresentação, domingo, e aí o nosso CEO me viu online e falou: vai descansar, mulher. E aí eu brinquei, eu descanso criando, né? Mas no momento que eu abri mão de estar porque né, de uma forma padronizada, o domingo é um dia não útil, né? Um dia que a gente não produz, né? Se a gente for pensar no padrão cultural que vivemos e que somos inseridos. Eu abri mão de estar com a minha família, vendo um filme no Netflix, para estar fazendo essa entrega, né? Para melhorar a minha melhor entrega aqui para vocês. Então, de alguma forma, eu abri mão desse domingo, né, para estar aqui. E tá tudo certo, foi uma escolha minha, e eu adorei, né, porque eu renunciei àquele momento de lazer com a minha família e que eu posso resgatar. E que é importante resgatar, porque eu não posso colocar energia só numa área da vida, né? Eu tenho que colocar energia nas áreas da minha vida. É um círculo, precisa rodar, né? Por que eu falei isso, né? O avião, ele não cai sem avisar. A gente tem a informação ali do futuro, já tem algumas perspectivas de futuro, então a gente tem que direcionar as nossas competências para viver, né? O nosso amanhã, ele é reflexo do ontem, do que eu não deixei de fazer, do que eu quis entregar, né? Das escolhas que eu realmente quis fazer para, tá? E aí eu vou pedir licença para vocês, para a gente tomar um chá, né? Como eu falei para vocês, eu sou dinossauro, vocês falam de hard skills, soft skills, e eu vou falar de competências, né? Quando um selecionador, por exemplo, fala que você tem as competências, ele está falando de conhecimentos, habilidades e atitudes. O que quer dizer isso? Vamos contextualizar. Eu tenho carteira de motorista. Para eu ter uma carteira de motorista, eu tive que fazer prova, eu tive que estudar, eu tive que praticar, e aí eu ganhei um documento. Esse documento, ele é fruto do meu conhecimento, né? Eu consigo comprovar porque eu fiz testes e tudo mais para obter esse documento. Bem, eu tenho o meu marido, ele começou a dirigir com 13 anos, né? Lá na cidade dele, uma cidade rural, geralmente as pessoas aprendem muito cedo a dirigir. Ele aprendeu com a vivência, isso é uma habilidade, né? Ele começou a dirigir praticando, com alguém ensinando. Mas naquele momento, legalmente, ele nem poderia ter
a carteira de motorista. Então, ele tem uma habilidade. Tem uma amiga, a Rafa, espero que ela não esteja me vendo, coloquei ela aqui na situação. A Rafa, ela tem a carteira de motorista, ou seja, ela tem um conhecimento, ela tem a habilidade, ela sabe dirigir, mas ela morre de medo. Então, ela não tem a atitude. Ficou claro? Acho que contextualizando ficou um pouquinho mais claro. E aí, trazendo para a expectativa PIPS, né? Quem que a gente espera para o nosso futuro? Né? Quem é o profissional que nós buscamos, tá? O profissional que a gente busca é um profissional que ele realmente é autorresponsável, autogerenciável, né? É uma pessoa que, pensando que hoje as organizações estão cada vez mais lineares, é uma pessoa que ela sabe da sua responsabilidade, ela sabe da sua entrega, ela sabe qual é o momento que ela dedica maior foco para aquela atividade, maior energia, né? Os seus momentos de flow, ela sabe como é que ela vai poder entregar, né? E isso é tempo, tá, gente? Todo mundo vai aprender praticando. Autorresponsáveis pelas suas escolhas, consciente de que aquilo que eu escolhi reflete em uma renúncia, muitas vezes, né? Pertencentes à cultura. Conheçam a empresa que vocês estão se aplicando, né? Conheçam a história, conheçam pessoas que trabalharam lá dentro, mas formem a sua perspectiva, né? Porque ela é individual. Às vezes, aquela empresa que eu trabalhei que não fez o menor sentido, uma empresa totalmente hierárquica, sem espaço para eu desempenhar a minha apresentação lá, né? Criatividade, comunicação, conexão, não fizeram sentido, eu não tinha espaço para isso. Então, foi uma empresa que eu não ia ser uma promotora da marca, tá? Mas, para algumas pessoas, isso não é importante. É importante ter o horário de trabalho das 8 às 18, o salário garantido, não ter muito espaço para reivindicar ou para falar, e tá tudo certo, né? E por isso que tem pessoas diferentes e empresas diferentes, tá? Curiosos, né? Não se contentem com pouco, né? Sejam proativas no sentido de buscar conhecimento. Hoje a gente está semeando, né, uma sementinha aqui. Engajadas em transformações positivas. E aí eu quero contar uma história para vocês que aconteceu há muitos anos comigo. Eu trabalhava numa empresa e todo final de mês, o último dia do mês, se eu não me engano, tinha comemoração do aniversariante do mês. E aí reunia-se todo mundo lá na sede da empresa, que era uma sede muito bonita, e se cantava parabéns para aquelas pessoas que faziam aniversário. E aí tinha salgadinho, tinha bolo e tudo mais. Um dia, eu estava no ônibus e tinham duas pessoas dessa empresa que eu trabalhava com o uniforme da empresa sentadas atrás do meu banco no ônibus. E eu só escutei assim, amanhã aquela chatice, tudo de novo. Salgadinho, uma porcaria, aquela... E começaram a falar, né, da ação, que tinha uma intenção muito positiva, que era de celebrar, né? Mas, se essas duas pessoas, elas não conseguem modificar o ambiente e elas não se adaptam, elas têm uma opção de não estarem. Porque é muito vergonhoso eu estar com uma camiseta, vestindo essa camiseta e falando mal, né? Da empresa que a marca que eu escolhi estar, né? Se eu não consigo transformar isso em algo que se adapte às minhas necessidades, à minha expectativa, ou eu deixo de fazer parte, ou eu colaboro, eu transformo, eu deixo essa ação positiva. É uma escolha, tá? E aí eu falei aqui de várias habilidades, atitudes, mas onde é que está o C daqui, né? O conhecimento. Para vocês terem noção, hoje a grande maioria dos desligamentos de empresas são por causa das soft skills e não por causa das hard skills. Todo mundo vai aprender, tecnicamente, talvez algumas pessoas de uma forma diferente de outras, porque o tempo é individual também, né? Mas a questão das habilidades e das atitudes é muito importante para você escolher, para você se manter, para você permanecer, para você estar engajado. Falando de amanhã, né?
a gente se prepara para o amanhã desde agora. Então, eu trouxe 4 palavrinhas aqui que para mim fazem como se fosse a fórmula do sucesso no presente, né? A adaptabilidade, né? Quando a gente fala de adaptabilidade, a gente está falando em se preparar. E tem competências técnicas aqui que elas estão latentes há muitos e muitos e muitos anos, tá? Vamos falar aqui do inglês. Quem não sabe que o inglês... E aí, se o Daniel, meu teacher, estiver escutando, um super beijo, porque realmente é necessário, né? Não foi algo que alguém inventou, não. Agora, principalmente agora, o mercado é global, né? Eu posso estar em Florianópolis trabalhando para os Estados Unidos, né? Proximidade. Isso se faz através da comunicação, se faz através da informação, da transparência e do network. Tem uma boa rede de relacionamentos, tá? O equilíbrio, gente, não gastem toda a energia numa única área da vida de vocês. A roda precisa girar. Se ontem eu despendi muito tempo para o meu trabalho, eu preciso, nessa semana, ter energia para nutrir as outras áreas da minha vida. Então, eu vou ficar com a minha família, eu vou praticar meu yoga, eu vou ler, né? Eu vou fazer com que a minha roda gire, tá? Não pode, de nenhuma forma, fazer com que a minha entrega ali privilegie totalmente aquela área e eu desabasteça as outras, tá? E consciência. Consciência, ela transforma a realidade. Eu sou responsável pelas minhas decisões, eu tenho consciência disso e eu sei das consequências, né? O que você fez ontem reflete hoje, e o que você faz hoje é o teu amanhã, tá? E aí eu quero já ir para uma etapa final, falando de uma frase que faz muito sentido, ela ecoa muito em todas as ações que eu vou tomar na área de pessoas dentro do PIPS, né? Logo nos primeiros dias de isolamento, o nosso CEO, ele falou essa frase e virou um mantra para mim, né? Nunca estivemos tão perto, mesmo que distantes. Talvez a distância é só física, né? Eu me faço presente, a empresa se faz muito presente na vida das pessoas, no sentido, no intuito de assegurá-las, de ajudá-las, de acolhê-las, né? Porque esse é o nosso propósito, que a gente saia disso tudo muito melhor do que a gente entrou. E aí, para finalizar, eu queria deixar algumas reflexões para vocês, tá? São 4 leis espirituais da Índia. A primeira é que a pessoa que vem é a pessoa certa. Ninguém entra nas nossas vidas por acaso. Todas as pessoas ao redor, elas têm uma missão, né, de nos fazer aprender com aquela situação. Hoje, muitas pessoas possivelmente estavam inscritas e não compareceram, né? E tá tudo certo, porque tá aqui quem deveria estar, tá? A segunda lei é a lei do acontece a única coisa que poderia ter acontecido. Nada, absolutamente nada acontece por acaso, né? As coisas têm um porquê. Se eu tivesse feito dessa forma, não existe. Não, aconteceu o que deveria ter acontecido, né? Para a gente aprender, para a gente tomar como lição e seguir em frente. A terceira lei espiritual é: toda vez que iniciares algo, é o momento certo. Em 2014, quando eu decidi empreender com o Franz, a escolha foi por uma área da vida que para a gente tinha muita importância e tem, e é algo mais importante da nossa vida, que é a nossa filha, a Olivia, né? Quando a gente empreendeu, naquele momento, foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu era muito apaixonada pela empresa que eu estava, o AT. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu precisava de flexibilidade de horário. Né? Eu faço parte das 62% das mulheres que, após ter filhos, buscam uma carreira mais flexível em questão de horário. Né? E aconteceu comigo. Foi muito difícil ter tomado aquela decisão, mas ela precisou ser tomada. Para quê? Para que eu tivesse a possibilidade de
realmente cumprir com o meu objetivo de ser mãe também, né? De conseguir dividir essa área da vida. Então, se você se abriu para o universo, fica tranquilo, porque tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. E minha quarta e última lei, minha não, né, na Índia, mas a quarta e última lei é quando algo termina, termina. Simplesmente assim, tá? Se algo acabou nas nossas vidas, é para que a gente tenha evolução, né? Para eu ir finalizando, a gente plantou a sementinha aqui, né, do conhecimento. Eu espero que vocês reguem, que ela floresça, que esse momento tenha sido significativo na vida de vocês, positivo, que tenha impactado de alguma forma. Eu quero agradecer, né, do meu coração para o coração de vocês. Muito obrigada pelo espaço, adorei estar aqui. E à noite eu volto para um talk compartilhado, né, com outras empresas, para a gente falar sobre cultura, sobre onboard. Obrigada. Uhul! Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, Malu. Te agradecer imensamente por isso, pelas palavras, as reflexões aí que você deixou, que, cara, muito bom mesmo. Andréa Correia está comentando aqui pela transmissão original do Facebook, muito bom, batendo palminhas. E a gente tem alguns comentários que o pessoal tem deixado dentro da plataforma, que daí eu vou dar uma passadinha aqui rápida. O Lucas também, nosso parceiro aqui do evento, queria comentar alguma coisinha também. Deixa eu só passar aqui em cima pela pergunta antes, que teve bastante gente mandando bom dia, falando que você é maravilhosa, seus fãs. Olha só, o Daniel Silva está presente, a Tuiane também, o Anderson. Perguntaram aqui, a Franciele Queiroz, ela queria ver alguma coisa relacionada ao TCC dela, e disse que possivelmente ia te mandar uma mensagem no LinkedIn, porque ela queria falar sobre avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, e ela queria fazer isso em parceria com a Pips, e perguntou como que ela faz para entrar em contato com você. Qual que é o melhor e-mail para entrar em contato com você? Só tem que desmutar o microfone, eu acho que deu algum probleminha. Ela caiu. Então tá bom. Esperar um pouquinho que está mutado, Lucas. Só esperar um pouquinho que a Malu deve voltar aqui. Mas já. Enfim, o que você ia comentar ali antes, referente às falas dela dentro da programação? Então, fazendo uma apresentação rapidinha, eu sou o Lucas. Pode falar de novo, eu caí. Vamos esperar ela entrar aqui. Pronto, voltou. Malu, você tá ouvindo a gente? Eu acho que sim. A Franciele Queiroz, ela perguntou como que ela faz para entrar em contato com você, porque ela queria... Sim, desculpa, minha internet falhou aqui no final. Acho que foi, a minha internet caiu, mas voltei. Estão me escutando bem? Sim. E você tá ouvindo a gente? Caiu de novo, né? Oi? Pode. Oi? Ouvi? Pronto, acho que deu. Tô escutando. Desculpa. A Franciele Queiroz queria saber como entra em contato comigo, certo? Sim. Eu vou sair e vou retornar para a gente ter a conexão boa aqui. Só um minutinho. Beleza. Pode falar, mestre. Então, só dando uma apresentação rapidinha, né? Eu sou o Lucas, eu faço parte da equipe de comunicação, eu era da equipe de infraestrutura, então já pegando um pouco da fala dela, né? Essas coisas que a gente vai ter várias funções e vários meios dentro da carreira. Se a gente fosse uma carreira, eu já teria duas, né? Tanto pulei da de infra para de comunicação. E eu ia falar um pouco da parte das soft skills, que ela falou bastante, as expectativas que a Pips tem, né, atualmente. Ela falou de muita coisa, conhecimento, as habilidades, a atitude, e daí eu queria trazer a questão do que o Fórum Econômico, né,
mundial, ele trouxe para 2020 que as habilidades para prosperar em 2020 são capacidade de solucionar problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação ao lado de outras pessoas, inteligência emocional, julgamento, tomada de decisões, orientação ao serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. E a gente pode ver que tudo isso praticamente é as soft skills, né? A gente sabe que tem que ter as hard skills, a gente sabe que tem que ter o conhecimento, mas é um pouco como a Malu falou, né? Isso são coisas que uma hora ou outra a gente vai pegar e o que é requerido, o que mais se vê, o que mais se procura é as soft skills, é essas habilidades que o Fórum Econômico Mundial trouxe. E a gente, querendo ou não, trazendo mais uma vez a fala dela, né, a gente tem que ter essa adaptação. Esse é o momento que pede, a gente tem que se adaptar a ele e trazer essas habilidades, essas características junto pra gente, né? Daí eu queria trazer essa fala que eu acho muito importante, essas questões, salientar o que... Até porque a gente vê, até mesmo nós, tanto eu quanto o Lohan, que a gente está na parte de graduação, a gente vê que hoje em dia ainda é pedido muito mais o outro lado das hard skills, é pedido muito ainda a parte do trabalho, conhecimento, mas que aos pouquinhos a gente está conseguindo mudar isso, né? Oi, meninos, voltei. Estão me escutando? Sim, aham. Então tá. Desculpem, vamos lá. Sim. Começando ali, eu estava te escutando, Lucas falando, e eu ia trazer essas 10 habilidades, mas eu sei que vocês tiveram um talk anterior, aí da pré-estreia, e que o convidado falou muito sobre essas 10 expectativas, eu achei muito interessante, e eu quis trazer o contexto que eu vivo, né? O que a gente espera dentro do PIPS. Né? Então, ele se alia muito a todas essas soft skills, mas eu quis deixar ele personalizado para o que a gente vive aqui dentro. Né? Nossa, eu falei tanto que eu até esqueci também de comentar, que eu achei muito incrível a parte da atenção que vocês têm com o pessoal da própria empresa, todo o cronograma semanal que vocês têm, tudo isso muito incrível. Muito obrigada, Lucas. Esse é nosso grande intuito, né? PIPs não é à toa que são pessoas, né? Então a gente realmente faz com que as pessoas, pelo menos a intenção é que as pessoas se sintam acolhidas, confortáveis, seguras num momento tão delicado, né? Desculpa, Lohan, você tinha falado que alguém queria o contato, né? Isso, eu vou passar... a Franciele... ela perguntou porque ela queria fazer algum tipo de trabalho referente a TCC com você e com a PIPS, enfim. Isso, legal. Pode pedir para ela mandar um e-mail para o currículos@pips.com, tá? Eu respondo eles dentro de 24 a 48 horas sempre. @pips.com. Quantas pessoas estão nos vendo aqui? Por dentro da plataforma a gente tem 11, tinha batido 14, e pelo Facebook, onde a gente está fazendo a transmissão e passando para dentro da plataforma, a gente tinha 20 pessoas. Então deve ter batido aí umas 30 e poucas pessoas assistindo aí no nosso pico. Então tá. Eu estou perguntando isso para ver se fosse 400, eu ia aumentar um pouquinho o meu prazo de retorno. Olha só. Fechou, o Daniel Silva comentou bastante também. A Maria Santos disse que com certeza a gente precisa se reinventar, quando estava falando de adaptação e reinvenção, reconstrução de ideias. Enfim, a Maria Santos também destacou aqui um ponto muito legal, que é referente ao quanto que a gente está buscando cada vez mais, nós como profissionais, empresas que nos aproximam do nosso propósito. Então, eu já parei para refletir muito referente a propósito, a minha missão, sei lá, quanto ao mundo e todo o resto. E hoje, quando eu busco fazer alguma coisa, eu estou sempre tentando apontar para esse lado. Que, enfim, pode ser algo pessoal, como algo um pouco mais, que vai mais para longe. Olha só, a Ana Carolina... Estou fazendo uma chave aí, né? Quantos 3 Ps lá da empresa do futuro, elas coincidem com a geração Z, né? As sopinhas de letrinhas, ela vai se misturando, né? Perfeito. A Ana Carolina aqui disse que seria muito legal disponibilizar os vídeos depois do evento. Ana, vai estar disponível, tá? Vai ficar primeiro lá no nosso Facebook e daí depois a gente vai postar tudo no YouTube, tá? E vai soltando para vocês, então acompanha lá no Instagram.
Work Week UFSC, que a gente vai soltando conforme vai passando aqui os próximos dias, as próximas semanas, tá? Vai estar tudo disponível lá, gravadinho, bonitinho, para vocês terem acesso depois. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha, senão a gente já vai encerrando, tá? Tem só mais alguns outros comentários aqui. Beleza. O Daniel Silva, ele disse que era o seu teacher, você citou ele em algum momento, tá? A gente vai retornar nossas aulas, maravilhoso. Legal. Perfeito. A Ana falou que a gente tem que as pessoas não sabem valorizar muito bem as coisas boas, né? Quando você estava citando ali os últimos ensinamentos da Índia, que eu achei muito legal. Você também falou sobre as pessoas estarem no lugar certo, na hora certa, né? Muito, muito massa mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, esse é o momento, que daí a gente já vai encerrando e já... Malu, enquanto isso, acho que eu só queria, toda aquela fala que eu fiz, eu acho que um ponto muito legal que eu gosto de discutir, tanto com amigos, com pessoas, trabalho, tudo, é essa questão de que a gente vê todo momento o pedido dessas soft skills, mas eu até comentei com o Lohan, acho que eu não sei se tu chegou a ouvir ou não, que estava naquela falha, que hoje em dia a gente que está na graduação, né, a gente vê que ainda assim é pedido muito a parte da hard skill, é muito pedido aquele de prove conteúdo e saber, e claro que a gente, como eu falei antes na minha fala, né, a gente sabe que isso é importante, mas que seria bom que mudasse. Eu acredito que tá mudando, né, querendo ou não, eu não sei muito como é que foi a tua graduação, acho que seria legal também falar um pouco disso, mas eu vejo que a gente procura agora, pelo menos na nossa situação de formandos, né, procurar mudar essa trajetória dentro da nossa educação. Lucas, assim, eu posso te dizer que eu tive muita sorte, né? Sorte é aí a junção da oportunidade, né, com o preparo. Eu sempre fui muito curiosa e isso me propositou a sempre estar buscando. Fiz muita terapia na minha vida, né? Porque a autoconsciência ela te ajuda a entender. Às vezes as pessoas me falam, eu não sei qual é o meu propósito, e tá tudo certo, né? Mas você sabe que você não gosta. Então, melhor ainda, você já tem um caminho aí percorrido, né? E quando eu digo que eu tive muita sorte, o meu segundo estágio foi dentro da psicologia do esporte. E eu não gostava da psicologia, eu não gostava de esporte, né? Eu fui muito malandra minha vida toda, né? Eu não conseguia realmente me conectar com a questão do esporte. Mas eu adorava a possibilidade de ajudar as atletas, a ansiedade que elas tinham antes de qualquer competição, os grupos faziam muito sentido, a conexão entre áreas multidisciplinares que eu conseguia trabalhar com o médico, conseguia trabalhar com o preparador físico, com a nutricionista. Isso foi me dando muito know-how dentro da minha carreira para que eu conseguisse desenvolver a comunicação. Então, assim, eu digo que eu tive muita sorte porque o mercado era outro também. Eu fico apavorada quando eu vejo uma vaga de estágio que se pede experiência, né? Não entenderam nada, né? Não entenderam nada. Né? A gente tem que dar oportunidade para as pessoas aprenderem, né? Então, assim, quando me vem com vaga de estágio, com experiência, eu falo, não, para tudo, gente. Não existe isso, né? As empresas têm que modificar, o mercado tem que ser modificado. Vão ter empresas que vão cometer algumas atrocidades, mas como tem empresas que estão pensando no futuro. Quando eu vejo Magazine Luiza abrindo um trainee exclusivo para negros, eu falei, pronto, a gente está chegando lá. Sim. Cara, eu acho que outra palavra que tu falou que eu adoro muito é interdisciplinaridade, né? Eu também tive muita sorte, pelo menos, de cair numa escola pública de qualidade, que hoje em dia a gente sabe que é um pouco difícil de ter. E lá o que eu mais aprendi foi justamente o que eu mais tive, o que eu mais gosto, o que eu tento procurar muito na minha graduação, é essa parte de interdisciplinar, de conhecimento geral, de a gente formar uma pessoa pensante e não uma maquininha, né? Um decora texto. E tanto que eu acho que é por isso que eu tô aqui na Work Week, né? Eu faço engenharia, mas eu tô aqui, fui para o pessoal de infraestrutura, tô em comunicação, o Lohan também, eu acho que pode também usar de exemplo, né? Trocou de curso já também, a gente vai procurando e se achando e obtendo mais conhecimento e formando realmente um ser pensante e um ser atuante, né? Com
o conhecimento, as habilidades e as atitudes. Exatamente. Não, e com certeza a gente teve aí desbravadores nisso, né? Google e tudo mais, que não pedem o conhecimento, né? Então, eu acho que aos poucos, claro, eu vim numa época, eu sou dinossauro mesmo, eu vim numa época que tinha chefe de departamento, né? Graças a Deus isso vai sendo extinto, né? Mas empresas como essa, tradicionais, ainda vão sobreviver, porque tem pessoas que buscam, né? E tá tudo certo, tem que conciliar objetivo pessoal, meu propósito, missão da empresa. Se isso estiver conectado, tá tudo certo, né? Mas por isso que o processo seletivo, eu digo que ele é o momento mais importante da carreira do profissional, porque é um momento de escolha de ambas as partes, né? Essa morosidade que muitas vezes tem em processos seletivos, ela é necessária para que aquilo que a pessoa está buscando, a empresa consiga oferecer. E se ela não oferecer, ela tem que ser transparente em falar que ela não tem para oferecer. E aí o profissional vai fazer a escolha de se quer ou se não quer entrar, né? Então, muitas vezes parece não fazer sentido. Eu não fui selecionado, tinha todas as competências para a vaga. Fit não cultural era para ser, né? É uma coisa que vai além do que está sendo visto ali, né? Então, eu acho que eu tenho um papel, eu e todas as minhas colegas e colegas de profissão, que é um papel muito delicado, né? É um papel que a gente não pode julgar, é um papel que a gente tem que ter muita empatia. Eu aprendi na essência a empatia o dia que eu fiquei desempregada, que eu tive que sentar na cadeira do candidato. Olha só, vamos dar uma passadinha aqui no último comentário que é bastante importante. Teve mais gente que frisou isso, que é bem legal. A Maria Santos, ela perguntou, né, como que é a abordagem para pessoas que estão mudando de área ou começando em uma determinada área? Né, isso que a gente acabou de falar um pouquinho aqui sobre estar começando, enfim, não ter tanta experiência. Ela pergunta porque ela formou em administração pública, mas se apaixonou por marketing e tem se capacitado para atuar nessa área. Mas ela está sentindo que as empresas não dão muito espaço para quem está começando. É uma sensação que ela tem é que a gente já precisa saber muita coisa para um cargo inicial. Então, não sei, você como profissional da RH, como frente de muita coisa aí, tem alguma dica para dar para esse pessoal que está começando? Legal, Lohan. Seguinte, para Maria, né? Uma questão importante. Eu falei de retrovisor, né? Retrovisor é olhar para trás. Tem profissionais que me pedem para ajudar a redirecionar currículos numa troca de carreira. E sempre me falam, Malu, quem sabe eu apago as experiências para não impactar nessa minha busca. E eu falo, gente, a tua vivência é muito especial. Porque se você teve essa trajetória, isso foi importante, né? Importante até para a tua escolha atual. Então, é importante manter essas experiências anteriores em currículo e buscar empresas que estejam abertas a esse momento da Maria, né? Nem todas as empresas estão, né? As empresas muitas vezes buscam profissionais já prontos, mas tem empresas no mercado que buscam inovação, que buscam oxigenação, né? Que buscam pessoas com vontade de fazer diferente. E aí a Maria consegue se encaixar. Perfeito, perfeito. Eu acho que é importante mesmo daí ter noção do que é a cultura, do que esse pessoal leva em consideração para poder tá chegando lá, né? Vai muito além de pré-requisito de vaga daí, né? Vai mais para justamente o que eles estão buscando. Eu consegui me encaixar, por exemplo, bem nesse... Eu bato perfeitamente nesse contexto aí. Estava no período de mudança de curso, recém começando, e ainda fui para uma área completamente diferente, que é de pessoas, que é em relação a CS, e com bem pouca experiência, mas porque justamente estava numa empresa que estava buscando mudança e agilidade. Então... Conciliou, né? Casou. Sim. Perfeito, casou mesmo. Fechou. A Gleiciele Paiva diz que vale ressaltar também que os processos seletivos, muitas empresas não são tão transparentes em dar um retorno para os candidatos, seja com estágio ou colaborador técnico. Isso é verdade, e cobre eles, inclusive. Isso eu aprendi depois de muitos processos seletivos, cobre eles. Busque um feedback, eu vou manda te um falar e-mailzinho. com posição de recrutador, tá? Tem duas coisas importantes para a gente ressaltar. A primeira é o volume. Muitas vezes, para uma vaga, passam 100 pessoas. E
praticamente impossível, humanamente impossível dar retorno, mas eu sempre dou o retorno do não, pelo menos, né? Não vai para a próxima fase, né? Não segue, porque assim a pessoa já não cria expectativa, né? Eu prefiro ter um não do que ficar com a dúvida. A segunda questão é a vulnerabilidade do momento. Nem todo mundo está preparado para escutar o feedback da seleção. E aí a gente tem que ser muito humano de sentar na cadeira daquele profissional que está desempregado, tem conta para pagar, está ansioso, precisa se recolocar e falar para ele que ele precisa desenvolver competências comportamentais, né? Nem todo mundo está preparado para escutar isso. Quando eu tento, de alguma forma, sempre passar, mas nem sempre é possível, tá? A gente tem que entender que tem questões que vão além da vontade do profissional e do recrutador, né? Tem questões que são muito íntimas, né? Tem questões que são de valores pessoais que não ligam, não conectam, não se casam com a empresa, né? Como falar isso, né? A pessoa tá propícia, tá aberta para isso? Né? Então, lembrando, tudo que é teu vai encontrar uma maneira de chegar até você. Né? Então, a empresa certa vai chegar, a oportunidade vai chegar. Perfeito. O que é para ser, vai ser. Vai ser. Mas, claro, né? Não tem força cósmica aqui. Tem que trabalhar. A gente também faz a força. Isso, exatamente. A gente tem que Quem procura, acha. Quem procura, acha. Você vai atrás e se encontra. Exatamente. Galera, eu acho que a gente vai encerrar, tá? Já estamos com 1h10 de conversa aí, cara. Foi um prazer enorme, Malu. Muito, muito obrigado pelas tuas palavras, pelo teu tempo, principalmente, de estar aqui conversando com a gente. Mais tarde a gente volta a conversar. Não sei se vou ser eu que vou estar aqui à frente da próxima conversa, mas com certeza vou estar assistindo e vou estar cuidando da transmissão também. Então, vou estar aqui no backstage, digamos assim, conversando com vocês e cuidando para que tudo ocorra muito bem, tá? Novamente, para o pessoal que está assistindo, vai ficar gravado, já está no Facebook, vai continuar lá, logo, logo vai para o YouTube, a gente posta nas redes sociais. Nossa próxima programação vai ser às 3h da tarde, a gente vai estar falando um pouco sobre LinkedIn, sobre como explorar o LinkedIn, sobre como ir além e deixar ele atrativo o suficiente para recrutadores, né? Como eu comentei anteriormente, esse primeiro dia é para essa entrada no mercado de trabalho, o pessoal que está com um pouco mais de dificuldade nisso, ou então que está só buscando mesmo e não teve muito contato, então fiquem ligados, e daí depois, por último, às 7h a gente fala um pouco sobre cultura de empresas, que foi algo que a gente comentou aqui, sobre onboarding também, sobre essa entrada, e enfim, tudo isso é muito importante, fiquem ligados, logo menos a gente volta aí, e as redes sociais estão lá com todas as atualizações que vocês precisarem, fechou? Gente, obrigada de novo pelo espaço, né, eu sempre gosto de falar muito, e aí eu me estendo, né, a gente é um assunto que é meu amor, meu coração, de noite estou aqui, volto para compartilhar um pouquinho mais, para bater um papo, mas, de novo, parabéns pela iniciativa, né, pela adaptabilidade, mesmo com tudo desfavorável, muitas vezes. Vamos rezar para que a Nossa Senhora da internet aqui, da conectividade, me ajude à noite. Mas vai dar tudo certo, tá? Vai dar sim. Fechou? Então é isso, gente. Muito Beijão, obrigado. Gente. Até Valeu, mais. tchau, tchau. Tchau, tchau.